Bom, já comentamos por aqui, a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados, segue para o Senado e tem como objetivo alterar a cobrança de impostos ou não. Uma mudança que tem potencial para transformar a vida do consumidor, produtor e empresário, buscando entender as mudanças e os impactos no dia a dia dos brasileiros. Então, a gente conversa agora com o professor Gabriel Quintanilha, advogado, professor da Faculdade Getúlio Vargas, que gentilmente nos atende nessa manhã de sábado. Bem-vindo, professor. Obrigada pela participação. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui hoje. Bom dia, prazer também. Professor, foi ponto para o Brasil a aprovação. A partir de agora, qual deve ser a principal discussão sobre a reforma? Olha, a reforma tributária ela é necessária e discutida no Brasil há mais de 2 décadas. O grande problema é que ela foi aprovada de uma forma muito rápida, sem grandes debates. O que acontece com a reforma tributária hoje no Brasil é que nós temos, como eu diria, um pastel de vento. Nós temos a reforma, mas nós não temos como ela vai ser efetivamente. Na lei, no texto aprovado agora na Câmara, nós temos 58 menções à lei complementar. Ou seja, a reforma tributária em si, ela ainda não apareceu. Nós temos uma ideia de reforma tributária aprovada, mas a efetivação dela vai se dar quando houver essas leis complementares editadas. Elas ainda não foram. A gente não sabe efetivamente qual vai ser a alíquota do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A gente ainda não sabe qual vai ser a tributação do IPVA sobre embarcações aeronaves. A gente sabe que ela vai existir, mas como ela vai acontecer, isso ainda não está claro. Ainda não está claro como vai acontecer o cashback para as famílias mais carentes com relação à CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Veja, é um primeiro passo. Agora, é fundamental que o Senado faça o seu trabalho e aprimore o texto de lei que foi aprovado na Câmara. Diogo Schelp. Bom dia, professor. Além das questões que precisam ser aprovadas em lei complementar, o que o Senado pode modificar em relação ao texto que foi aprovado na Câmara que realmente merece ser melhorado? Algo que passou batido porque não foi discutido em profundidade. Bom dia, Diogo, tudo bem? Então, na verdade, a gente tem uma questão importantíssima que é com relação à não cumulatividade dos tributos. Hoje, nós já temos uma figura de não cumulatividade que existe no Brasil, que efetivamente é aplicada a impostos como o ICMS e o IPI. A não cumulatividade representa a tomada de crédito do tributo recolhido na operação anterior. O problema da reforma aprovada como está hoje é que essa não cumulatividade vai permitir o direito de creditamento somente do imposto recolhido na operação anterior. Isso não vai gerar crédito suficiente para setores como serviço. Veja, o ISS, que é o imposto que incide sobre o serviço, ele deixa de existir e passa a ser o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, com a alíquota que a gente ainda não sabe qual vai ser, mas ela está estimada na casa de 25%. Caso essa alíquota realmente assim seja, o setor de serviços vai depender muito do creditamento das operações anteriores, vai depender muito do creditamento dos insumos. E se houver o creditamento tão somente do imposto e não da nota fiscal, o setor de serviços vai sofrer muito com essa reforma tributária. E a gente não pode esquecer que é o setor que mais emprega no Brasil. E, além disso, tem alguns detalhes que precisam ser melhorados, como, por exemplo, a ideia de cesta básica nacional. Essa é uma ideia maravilhosa, alíquota zero para a cesta básica nacional. A gente não tem um conceito de cesta básica no Brasil hoje. Então, com essa criação, a gente vai ter realmente algo padronizado no Brasil. Agora, esse é um benefício que vale a pena, porque quando você dá alíquota zero para a cesta básica, até aquele que tem mais renda vai se beneficiar dessa alíquota zero. A lógica não seria essa. A lógica seria você aprimorar o cashback e devolver para a camada mais carente o dinheiro que ela gastou com o tributo da cesta básica. Aí sim nós teríamos um benefício direcionado e não um benefício genérico. Esses são pontos que a reforma tributária precisa melhorar. Caso contrário, nós podemos ter prejuízos maiores e uma manutenção da regressividade do sistema tributário, que é enorme hoje no Brasil. Professor, mais uma vez bem-vindo aqui à Jovem Pan. Nesta sexta-feira a gente entrevistou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e ele fez um apontamento que é o seguinte, eu não sei se é muito cedo falar sobre isso, mas ele diz que com a cobrança no destino, no caso de mercadorias, haverá um aumento da sonegação, porque aí o comércio pode barganhar, por exemplo, com o consumidor, olha, se tem imposto é um valor mais alto, se não tem imposto é um valor mais baixo. Isso pode favorecer a sonegação? Olha, a cobrança no destino, ela é prejudicial em alguns pontos, né? Não só com relação ao risco de sonegação, que ele de fato existe, o Ronaldo Caiado tem razão quando ele diz isso, mas também é prejudicial para aqueles estados e municípios que não são consumidores.
né? Os municípios pequenos, por exemplo. Normalmente você tem no Brasil aquelas micro-regiões, e naquelas micro-regiões você tem alguns municípios, são os municípios consumidores, que são aqueles municípios onde tem indústrias, onde você tem a compra de materiais, e você tem os municípios que não são consumidores, que são municípios que são grandes residenciais. Esses municípios vão perder muita arrecadação. Esse é um dos pontos nevrálgicos da reforma tributária. Nós temos um vício na questão do pacto federativo que precisa ser revisitado. A criação do Conselho Federativo, essa retirada da competência do ISS dos municípios, nós temos muitos municípios prejudicados com a reforma tributária. E o mais importante, Tiago, é que ainda não tivemos um estudo de impacto financeiro dessa reforma tributária. Como os municípios vão vivenciar isso? No próprio texto da reforma, você vai ter uma alíquota a partir de 2026 de 0,1%, que vai ser uma alíquota teste, cobrada até 2029, para que seja feita a calibragem da alíquota final do IBS. Ou seja, a gente está fazendo uma reforma tributária no escuro. Ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer, ninguém sabe efetivamente qual vai ser o impacto, porque isso vai ser analisado durante a aplicação da reforma. Ou seja, a gente está trocando o pneu do carro em movimento. Isso poderia ter sido realmente debatido de forma mais aprofundada antes. Tendo em vista toda essa necessidade ainda de discussão, professor, a gente sabe que o texto passa ainda pelo Senado, mas depois, ao longo dos próximos tempos, dos próximos anos, há como ir corrigindo, adaptando a reforma? Olha, assim, o grande problema é que alguns pontos da reforma, eles já começarão, caso ela seja aprovada agora, já começarão a ser aplicados no próximo ano, né? Você já vai ter mudanças no imposto de transmissão causa-morte e doação, que obrigatoriamente vai ter alíquota progressiva. Estados como São Paulo, por exemplo, que tem uma alíquota única, passam a ter que aplicar uma alíquota progressiva. Você já tem a mudança no IPVA, que passa a incidir sobre embarcações e aeronaves, e também não tem uma regra muito clara sobre isso no texto da emenda. O que você vai ter de aplicação para o futuro é no tocante ao IBS e à CBS. Isso realmente pode sofrer ajustes, até mesmo por meio de uma outra emenda à Constituição ou por meio das leis complementares que terão que ser elaboradas, que terão que ser editadas para regulamentar a reforma tributária. Mas a grande verdade é que o ideal é que o Senado faça o seu trabalho hoje. É que o Senado faça uma análise técnica e faça os ajustes necessários para que essa reforma dê certo. Veja, a reforma ela não é de todo ruim. Ela pode dar certo. Ela pode ser boa. O texto atual que precisa de melhorias. Diogo Schelp, mais uma? Sim, em relação ao IBS, né? O IBS vai de fato acabar com a guerra fiscal entre os estados ou é preciso fazer alguma modificação no Senado para que isso de fato ocorra? Olha, a priori, o IBS ele realmente vai acabar com a guerra fiscal, não só entre os estados, mas também existe uma guerra fiscal entre municípios que as pessoas não comentam sobre ela. Muitos municípios criam ISS baixo para poder atrair empresas de prestação de serviços para o seu território. O grande ponto positivo do IBS é exatamente bater de frente com essa guerra fiscal que existe no Brasil. Porque nós vamos ter, na verdade, um imposto único e não cada estado criando a sua regra, e nós vamos ter, por outro lado, um imposto único e não cada município criando a sua regra. Isso, além de simplificar o sistema tributário, favorece o fim da guerra fiscal, porque você não vai ter efetivamente aqueles tributos reduzidos para a atratividade de empresas. Então, esse é um ponto muito positivo da reforma tributária, sobretudo porque ela veda a concessão de benefícios fiscais. E como ela veda a concessão de benefícios fiscais, você realmente tem o fim da guerra fiscal, ou pelo menos uma minimização muito grande dessa guerra fiscal. E esse, se eu posso dizer que é o ponto alto da reforma tributária, sem sombra de dúvidas, eu poderia dizer que é esse combate à guerra fiscal, que é muito ruim para o Brasil. Agora, como que isso vai acontecer para os estados que se aproveitaram por anos da guerra fiscal para poder se desenvolver? Isso é uma outra discussão que ainda não foi travada. Como ficarão os estados que hoje sobrevivem de benefícios fiscais? Como que esses estados vão ser atrativos para as empresas? Como que eles vão manter o nível de arrecadação? Ou seja, nós temos ainda muitas perguntas. São mais perguntas do que respostas efetivamente com o texto que foi aprovado na Câmara. Professor Gabriel, interessante que os jornais de hoje aqui de São Paulo já trazem algumas informações sobre possibilidades dos estados criarem novos impostos. Então, segundo a informação aqui da Folha, a Câmara incluiu na reforma uma emenda que permite que os estados possam cobrar contribuições sobre itens primários e semi-elaborados para financiar fundos locais. Como é que a gente pode traduzir isso para os nossos ouvintes e telespectadores?
Olha, Tiago, esse aí foi um presente de grego da reforma tributária, né? Para o cidadão, um presente maravilhoso para os estados. Na verdade, o que foi feito é que nessa emenda aglutinativa foi criada a possibilidade dos estados instituírem um novo tributo. Ou seja, a grande falácia da reforma tributária é que nós tivemos 5 tributos reduzidos para 2. Mentira! Dos 5 tributos que existem hoje, na verdade, são ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Nós vamos ter PIS e COFINS que se transformam na CBS, ISS e ICMS que se transformam no IBS. Então, CBS, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, IBS. Ok, pois bem, nasce também o imposto seletivo. Ou seja, de 5, a gente vem para 3. Só que também a Constituição passa a autorizar que os estados criem uma contribuição que vai incidir sobre produtos elaborados e semi-elaborados. Praticamente uma contribuição que vai ser igual ao IPI, ou muito parecida com o IPI. Então nós saímos de 5 para 4 tributos. Houve simplificação? Não. E esse é um presente que cá entre nós há dúvidas sobre a constitucionalidade dele. Porque uma emenda aglutinativa, a priori, ela não pode criar tributos. E ela cria essa possibilidade. E isso já foi objeto de discussão. A criação de contribuições pelos estados já foi objeto de discussão no STF, já houve declaração de inconstitucionalidade sobre esse assunto e nós teremos mais uma vez um contencioso tributário envolvendo isso. Foi o exemplo do Fundeinfra, que foi criado no passado e já foi reconhecido como inconstitucional. Ou seja, a gente tem que estar sempre atento ao que os nossos legisladores estão fazendo, porque eles sempre deixam uma banana para que a gente escorregue e pague mais tributos. É preciso ficar de olho, e é claro, é natural que a gente discuta por aqui os pontos negativos, os setores que estão menos satisfeitos, mas quais as vantagens? Houve principais beneficiados com a reforma? Houve. Nós temos alguns pontos muito positivos com a reforma tributária. Nós temos a aplicação da progressividade do ITCMD, que é algo muito positivo. Você tem hoje estados com alíquota muito baixa, como é o caso do estado de São Paulo. Nós temos a incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves, que é um ajuste histórico da nossa legislação. Afinal de contas, como pode a maior externalização de riqueza não ser tributada, né? O motoboy está lá trabalhando, fazendo o seu trampo lá com dificuldade e tem que pagar o IPVA, por que o dono do jet ski não tem que pagar o IPVA? Então agora vai ter o IPVA sobre embarcações e aeronaves, trazendo uma maior tributação sobre aquele que detém maior riqueza. Isso é um ajuste muito correto. A figura do cashback, ela foi criada, ela precisa melhorar. O Senado tem que melhorar o cashback, mas o cashback é de uma inteligência enorme, porque o cashback devolve para a camada mais carente o dinheiro que ela gastou com o tributo. E isso você gera uma maior progressividade do sistema tributário, diminui a regressividade, porque você devolve capacidade contributiva para quem realmente precisa. Não é como uma isenção que beneficia a todos de forma linear. O conceito de cesta básica é um conceito importante, e agora a gente tem a inclusão no conceito de cesta básica daqueles itens necessários à saúde menstrual da mulher, que hoje nós temos uma discussão muito grande, a tributação enorme sobre os itens femininos de um modo geral. Agora você tem um tratamento diferenciado dentro da redução de carga tributária. Ou seja, nós temos alguns benefícios que a reforma tributária traz. Claro, dentre eles o fim da guerra fiscal. Só que esses benefícios não podem ser usados como único fundamento para dizer que a reforma tributária é boa. Veja, ela pode ser boa. Do jeito que está, a gente ainda não sabe, porque vai depender de lei complementar. O setor de serviços vai sofrer bastante. Essa discussão do creditamento ainda vai ser objeto de muitos debates, ou seja, a gente precisa aprimorar o texto. Bom, ele pode ficar, ainda está mediano. Diogo Schelp, mais uma perguntinha então? Nós tivemos aí a primeira fase, digamos, da reforma tributária, que é a reforma sobre a tributação do consumo. Nós teremos a segunda fase, que é a tributação sobre a renda. O que esse processo que a gente viveu agora ou está vivendo e a maneira assodada como foi aprovado na Câmara a reforma sobre o consumo ensina sobre o que pode ser feito melhor na reforma sobre a renda? Olha, o texto da reforma, Diogo, ele prevê que em 180 dias será feita a reforma da renda nos textos infraconstitucionais. Ou seja, a aprovação da reforma sobre a renda vai ser muito mais rápida do que efetivamente aconteceu com o consumo. Porque a reforma do consumo está sendo feita por meio de emenda à Constituição. Então você precisa de votação bicameral, enfim. Você tem um processo legislativo muito mais complexo. Na reforma infraconstitucional, isso vai ser muito mais rápido. Provavelmente, nós teremos uma reforma
que vai tratar da tributação de dividendos. Isso é uma promessa do governo, já era uma promessa do governo anterior e atualmente o governo mantém essa promessa de tributar os dividendos. Agora, não basta tributar dividendos. Você precisa, e eu vou falar isso desde agora, não basta tributar dividendos. Você precisa reduzir a tributação da pessoa jurídica para que a tributação de dividendos seja correta. Caso contrário, você vai ter uma oneração de carga tributária nessa primeira fase da reforma, que é a reforma do consumo, e depois você vai ter uma oneração de carga tributária na tributação dos dividendos, sem que haja uma redução da tributação da pessoa jurídica. Isso pode prejudicar a economia brasileira por anos a fio. Então, eu acredito que a reforma da renda vai ser aprovada de forma muito mais rápida do que foi a reforma do consumo, e pode ter certeza que a tributação de dividendos ela é o mote do governo, é o objetivo principal, isso vai acontecer. E a gente vai acompanhar. Dr. Gabriel Quintanilha, advogado, professor da Faculdade Getúlio Vargas, obrigada pela entrevista.